Muito boa noite a você, amigo ligado na Rádio Esportes Mais. São 19 horas 32 minutos. O programa Sport Show desta segunda-feira, dia 6 de julho, é ao vivo e decolando, né? Mais uma vez, com o programa de 1 a 11 no programa Sport Show, trazendo convidado para bater um papo bacana conosco ao vivo. Eu e, mais uma vez, a minha equipe Ednei Andreotti comigo mais uma vez para trocar uma ideia, e o meu convidado já está na tela, Elmo Rodrigues. Mas primeiro, boa noite, Ednei, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Sport Show, é uma satisfação tê-lo conosco. Boa noite, Júlio, boa noite ao nosso convidado, boa noite, amigos da Rádio Esportes Mais. Falar de esporte é maravilhoso, mais uma vez, mais uma segunda-feira aí. E não é ficamos na segunda-feira, não. Aí fica na internet, fica até cansarem da gente se um dia quiserem excluir, mas tá lá. Eu acho que é um bate-papo que eterniza, né, hoje. Não dá para você excluir isso aí. Então, acho por isso que eu gosto desse formato. Acho que é um formato bem bacana, Júlio. Beleza, Elmo? Tranquilo, Ednei? Prazer, meu amigão. Muito prazer, pessoal. Ednei, Júlio, um prazer estar com vocês aqui hoje. E espero que a audiência também curta nossas histórias, curta um pouco da nossa trajetória, que possa não só tirar a curiosidade, mas também instruir, quem sabe motivar muita gente aí. É isso. Estou feliz de estar com vocês aqui hoje. A gente tem aí um tempinho para bater um papo bacana aqui com o nosso convidado, Elmo Rodrigues, nascido em São Paulo, na Zona Leste. Que bairro você nasceu? Já começando aí essa investigação, Elmo. Zona Norte. Nasci na Zona Norte, nasci no Tremembé, é quase como um extremo da Zona Norte, do lado de Santana. Nasci e fui criado aqui em Santana. E só na adolescência me mudei para a Zona Sul, onde, com meus irmãos, sou o mais velho de 3, ali a gente se desenvolveu, e ali na Zona Sul eu iniciei minha carreira no futebol. Mas ali em Santana você tinha um pezinho na Lusa, né? Bom, mas a gente vai falar. Você fez algum teste na Portuguesa também? Porque todo mundo que morou naquela região ali, pelo menos a maioria, tentou fazer uma peneira na Lusa, né? Com certeza. Mas eu fiz na Lusa quando eu já estava morando na Zona Sul. Se não me engano, eu fiz uns 12 testes até eu entrar. Então eu fiquei dos 12 anos, literalmente, até os 16 tentando, até que consegui entrar. Aí começa a engrenar, né, aí começa a rodar a vida, mas até então eu passei acho que nas 12 peneiras, e a Portuguesa foi uma delas também. E aí a gente conversando, você teve no Corinthians. O Corinthians foi dessas 12, foi a primeira que você foi aprovado, ou você foi aprovado em alguma outra e acabou chegando no Corinthians depois? Eu só fui aprovado antes em uma equipe um pouco menor, uma equipe da Zona Sul também. Na verdade é um centro de treinamento da Prefeitura de São Paulo, onde nós representávamos a Zona Sul de São Paulo, e jogávamos torneios pequenos e regionais também, e ali foi a primeira aprovação, e no Corinthians foi só depois aos 16, que é onde realmente começa a rodar essa engrenagem. E antes disso, as equipes pequenas servem como base, né? Servem como referência para você começar a desenvolver, começar a adquirir bagagem, mas as grandes que te dão realmente estrutura e know-how para você jogar. Deve ter jogado a PF, Interclubes, todos aqueles torneios de base que tem ali na Grande São Paulo, com certeza deve ter participado, né? E no interior também, muitos. Estreamos vários campos de treinamento com jogos de treino e também alguns estádios no interior. E é interessante, o interior tem uma capacidade muito grande, né, de talento humano, mas a debilidade da estrutura dos contatos atrapalha muito, mas o interior de São Paulo é muito rico em talento. Você sabe disso, que em Jundiaí é uma dessas fontes, né?
Sem dúvida, Jundiaí tem um celeiro incrível aqui, só precisa ter, assim como todos os outros locais aí, não só aqui de São Paulo, mas do Brasil, estrutura, né? A gente vai falar daqui a pouco, quando a gente for abordar aí o Bola Brasil, dá pra gente discutir bastante o tema estrutura quando se compara Brasil com os outros países que a gente vai mencionar. Mas conta um pouquinho dessa transição aí, quando você deixa de jogar pelas categorias menores, que você vai tendo esses aprendizados, como você mesmo falou, né, das outras estruturas, a chegar num Corinthians, que aí é uma equipe, independente da idade, né, chegar num Corinthians, como é que foi para você ter rodado em outras equipes, e quando você põe o pé dentro de um Parque São Jorge, ou no Terrão, como chamavam antigamente, mas você fala, tô no Corinthians, como é que foi isso para você? É muito especial, e também muito difícil. Eu acho que o que mais valeu para mim foi a referência que eu tive de treinadores nessas equipes pequenas que eu rodei. Porque os treinadores, eles têm a função de um segundo pai, eles exercem uma paternidade muito grande, muito forte, onde eles não só te instruem na questão sistemática do jogo, mas muito mais na sua autoestima, muito mais no seu caráter, muito mais na sua postura no meio do grupo. E essa foi a minha vantagem. Eu cheguei como um atleta normal, só que eu tinha essa base que muitos lá dentro também do Corinthians não tinham, porque equipes grandes, o jogador é muito mais criando uma casca também, né? Ele se protege, claro, eles se blindam, isso é verdade, mas o próprio jogador, ele é um produto que ele é literalmente usado e abusado às vezes pelo clube. Ele fica na vitrine exposto, e a sua alma ou a sua humanidade muitas vezes não é trabalhada, que nas categorias de base de outras equipes menores é muito mais fácil trabalhar. Então, foi muito bom, foi um sonho realizado poder estar pisando ali, e na época que eu estive ali, a equipe principal, o profissional, tinha uma equipe fantástica, e eu ficava para assistir os treinos no final, onde tinha o meio-campo, era aquele famoso meio-campo com Rincon, Vampeta, Marcelinho e Ricardinho. Edilson e Luizão na frente, era um time fantástico, Dida no gol, Fábio Luciano. Além de você treinar e ter essa referência de estar ali dentro, quando você vai ver esses caras, o Gamarra era também uma outra referência. Não, o Gamarra não cheguei a ver treinar, não. Eu não vi. Infelizmente, não. Agora, olha que interessante, né? Você está citando o profissional que você ficava para ver o jogo, mas eu fui buscar aqui a escalação, você ficou 98 e 99, pelo que a gente estava conversando lá, né? Eu queria que você falasse daqui a pouco sobre a sua equipe de 98, que você mencionou alguns jogadores, mas em 99 o Corinthians foi campeão da Taça São Paulo, venceu o Vasco por 1-0. Eu vou trazer aqui uma escalação do Corinthians da Taça São Paulo, quer dizer, era basicamente ali a sua idade, para que os nossos ouvintes tenham uma ideia de como eram os contemporâneos da sua geração, isso sem contar os titulares, aí, os profissionais, como você acabou de mencionar. Goleiro Renato acho que era o irmão do Zé Elias, se não me engano, né? Isso, exatamente. Jogou na Juventus. Jogou na Juventus da Itália. Campeão da Champions League. Campeão da Champions League. Índio foi campeão do mundo em 2000. Marcelo, Anderson e Kleber, excelente lateral. Subiram Rodrigo, todos. Edu Gaspar, Gil, o Valdir, Everton, que daqui a pouco vai aparecer uma foto aí, Danilo, não me lembro do Danilo, Fernando Baiano e Andrezinho. Tá ruim esse time? Copa São Paulo. Subiram todos. Nessa época o Everton ainda treinava às vezes com o juvenil. Né? Ele treinava no Júnior e algumas vezes voltava a treinar no juvenil. O Edu acho que fez o gol da final, inclusive, né? Acho que fez o gol do título, se eu não me engano. Mas era uma equipe fantástica. Imagina, você tem uma base dessa, em cima você tem um time fantástico, e embaixo dessa a nossa categoria também era muito forte. Não sei se você tem escalação aí. Embaixo dessa base a gente tinha o Coelho, tinha o Marquinhos, tinha o Wendel, jogadores também que subiram e todos vingaram no principal. Então, que época que o Terrão revelava
todo ano, né? Tô colocando algumas fotos aí, olha, essa que tá passando Legal. agora aí do Borussia, o Everton tá ali naquela, né? Tá ali. Tá ali. Então, ó, quem tá mandando um abraço pra gente aí também, aproveitando, o Douglas. Grande Douglas. É isso aí, Douglas, grande abraço. Então a galera vai chegando aí, vai mandando abraço pra gente aí, a gente vai colocando aí. Então, só compartilhando algumas imagens aí, falando em terrão, esse daí tava bravo mesmo. Mas enfim. Tava bravo e tava frio. Tava bravo e tava frio aquilo ali. Bravo, frio e terrão. Aí imagina, com uma chuvinha. Mas enfim, aí você vê, aqui a gente estava falando do time júnior, quer dizer, Copa São Paulo, subiram todos, né? Você foi contemporâneo, o gol foi do Edu Gaspar, como a gente estava falando, e isso foi o de 99. 98, quem foram os jogadores? Porque basicamente essa mesma turma vinha vindo, acho que a base inteira do Corinthians, essa turma toda pegou a base até o profissional, né? 98 não lembro de todos. Não lembro. Eu lembraria os que entraram depois, porque os que vinham com a gente, e os que vinham abaixo, né? Que aí abaixo vinha também um pessoal bom. O Andrezinho também era da nossa base. O Andrezinho depois subiu também profissional. Andrezinho, esse é aquele que depois foi pro Inter? Não, né? Esse acho que é o que veio do Flamengo, acho que eu fiz confusão. Não, o Andrezinho, um canhoto, um moreninho canhoto. Não foi pro Inter, não. Não, esse acho que é o que veio do Flamengo, que foi pro Inter, fiz confusão. Mas aí você vê, uma equipe pensando em titulares de 11, a gente tá falando que praticamente 8 subiram. E não só subiram e despontaram, quer dizer, foram... Então titulares. Você foi contemporâneo nessa época de Corinthians com grandes jogadores, né? Tem contato com essa turma até hoje ou não? Contato direto não, porque minha trajetória saiu do eixo deles, né? Eles subiram a maioria, como a gente falou, e eu acabei indo para o interior de São Paulo, ou para times pequenos aqui de São Paulo, disputar, e depois acabei indo para a Bolívia e no final para a Alemanha. Então os caminhos se separaram. Hoje eu tenho mais contato com outros ex-jogadores, mas com os da geração não. Ednei, vamos participar da nossa brincadeira aí. Sim. A transição, o que eu sempre bato nessa tecla, cara, o degrau para você subir 9, 11, 13, 15, 17, e aí é o degrau até tranquilo, né? Mas o degrau pro profissional, aí é um degrau gigantesco. Cara, o que acontece? Porque muitos ali acabam, muitos ali... Eu até costumava falar que o Palmeiras, o fulano de tal jogou na base do Palmeiras, não sei, porque existem 50, de repente, nessa base, e alguns, nessa equipe do Corinthians, deu aí, vamos dizer, uns 15, ainda tiveram... O funil, né? O funil vai chegando ali, né? Então, mas daí o que é esse degrau, cara? O que acontece nesse momento? Aí tem empresário, é treinador, tem o que precisa ali também, a base familiar, existe qual que é a pegada? Você passa também isso para as crianças? Ótima pergunta. Essa pergunta vai ser feita mais vezes para os jogadores profissionais e para os que deram certo. Eu vejo aí 3 características que impedem ou facilitam de você subir. A primeira é o próprio jogador. Tem jogador que faz uma base fantástica, porque com aqueles da idade dele, o tamanho dele, com a força igual a que ele tem, ele se destaca, ele consegue superar, ele não precisa de nada mais para conseguir superar aquilo. Quando ele chega num profissional, ou com uma equipe com uma força física maior, com uma pressão maior, esse mesmo jogador às vezes não tem estrutura para aguentar isso. E a estrutura vem da onde? Vem da casa, vem da personalidade dele, vem do histórico de lesões que já teve ou não. Então, esse primeiro fator é o jogador. Às vezes ele mesmo não aguenta. Às vezes não é culpa de ninguém, ele mesmo não tem resiliência para suportar uma categoria superior. Segundo é o treinador. Se um treinador
não quer você, se o treinador não se abre para a categoria de base, não sobe. O Barcelona é um exemplo típico desse, que lá os treinadores são obrigados a usar a base. Então, você vê na temporada do Barcelona, no meio de grandes jogadores, isso sempre sobe, porque é obrigado o jogador do treinador observar a base e subir 1 ou 2. Então, se o treinador não sobe, se o time não tem essa categoria, essa característica de subir, você não vai subir. Então, o treinador, ele é importante. Ele é o que abre o portão para você subir, para não se treinar com a categoria superior. E o terceiro é o clube, é a filosofia do clube, que está muito linkada ao treinador, mas a filosofia do clube fala muito alto. A gente vê equipes grandes que não permitem que a base suba. Um exemplo agora contraditório é o Real Madrid. O Barça usa a base, o Real Madrid muito pouco. Porque a filosofia do clube lá em cima é só ganhar título. É só ter os melhores e os maiores no clube. E a base, um cara que sobe da base, com essa filosofia, ele sabe que ele vai ser emprestado, vai jogar fora muito tempo e depois ele volta já com estrutura de jogador grande. Então, essa dificuldade para estourar o profissional. Ele não prepara em casa, o treinador, né? E o time. Não tem como. E não tem fórmula mágica também, mas o jogador tem em parte o treinador e o clube. Desculpa interromper vocês, tem um rapaz que comentou aqui também, um amigo nosso da Alemanha, um músico profissional da Alemanha, feliz de estar o Gabriel aí também com a gente, Gabriel, um grande abraço. Boa, é isso aí, vamos participando então, já um grande abraço aí pro Gabriel também, o Carlinhos Cabral. O Carlinhos esteve com a gente aqui, foi até interessante essa pergunta e você comentou sobre resiliência, até na última entrevista que nós tivemos na segunda-feira passada com a Giovanna Gasparini, ela é levantadora no vôlei e ela foi muito feliz em dizer que quando ela teve a primeira oportunidade dela em um time grande, ela sentiu a dificuldade, estava longe dos pais, família, aquela coisa, ela ligava para a mãe dizendo todo dia, mãe, vem me buscar, e a mãe dizia, não, você tem condição, você precisa ter perseverança, vai ser difícil, mas assim, os pais deram o suporte necessário para que ela pudesse simplesmente ter o foco, né, e aí as coisas aconteceram, mas quantas pessoas não passam por essa situação, né, Elmo, Ednei? De que você, nas primeiras dificuldades, o garoto, porque no final das contas é um garoto, né, 14, 15, 16 anos, na hora que aperta realmente, o que ele vai fazer? Ele vai correr para os pais, e se os pais também não tiverem o apoio suficiente, ele vai espanar, e aí chega o degrau que o Ednei comentou, né? Não pode esquecer que o Brasil é o celeiro mais fértil de jogador do mundo. A nossa sistematização do futebol ela é limitada, por isso a gente não consegue atingir mais a facilidade de ser o melhor em tudo, mas é o maior celeiro ainda. Então essa peneira ela é cada vez mais difícil de você entrar. Então esses 3 fatores que eu falei, eles são básicos. Existem muitos outros que são pequenos, estão junto com isso, mas esses 3 são os mais limitantes, ou aqueles que mais ajudam. Essa é uma pergunta. Na base, por exemplo, na equipe que você estava no Corinthians próximo de estourar, quantos jogadores tinha ali? Porque você tem um elenco superlotado de profissional. Uhum. Quanto que tinha nessa, mais ou menos? Nós tínhamos basicamente 3 times. Então isso aí quase 3 times. É complicado porque daí tem empresário, entra tudo, né? Não é uma coisa que por isso que às vezes um jogador que é de uma categoria X, por exemplo, um sub-19, ele desce para treinar no sub-17 porque ele não está acompanhando a categoria dele ou está muito cheio lá no momento. Então essa transição é normal. Eu acho saudável, eu acho muito bom, mas como você bem falou, Ednei, ali é um jogo de empresários que ficam cuidando e observando e alimentando os seus jogadores. É um meio que para o jogador acaba sendo desgastante, para o torcedor às vezes é frustrante, né? Mas essa é uma realidade que por trás das câmeras não se mostra, mas ela é bem complexa e muitas vezes muito desigual. A hora que começa a dar rodagem também, né? Porque se você tem praticamente 3 times na mesma idade,
profissional já está cheio, quer dizer, o treinador que gosta de trabalhar com 25, 30 atletas não vai subir, então tem que rodar os garotos, aí começa a fazer os empréstimos, né? Quando você já tem um contrato profissional já pré-definido de 3, 4 anos, você acaba sendo emprestado. Ou entra naquela outra situação, não vou renovar, quer dizer, o seu primeiro contrato profissional vai ter que ser com outra equipe, e aí começa realmente a se perder. Antes da gente mudar do assunto Corinthians, na verdade você tocou num assunto aí, eu achei interessante. Você ainda acha que o Brasil é realmente ainda um terreno muito fértil? A gente até conversou rapidamente hoje à tarde, e você falou, poxa, o Brasil está deixando de ser protagonista, tá? Alguma coisa mais ou menos nessa linha. Mas você acha que o Brasil ainda é mesmo esse celeiro? Dá para a gente garimpar muito jogador bom se a gente tivesse estrutura, profissionalismo, essa coisa toda, mas a mão de obra, vamos chamar assim, ou o pé de obra ainda é bom mesmo? Com certeza. 100% de certeza que o Brasil ainda é, e eu acredito que ninguém vai passar a gente em celeiro de jogador, que forma, ou pelo menos que descobre e manda para fora. Eu acredito que é um fator genético, primeiro, que está dentro. Nós temos uma mescla muito boa, muito saudável de branco, negro, índio, europeu, e essa mescla trouxe para o nosso DNA uma característica muito especial. Tem a ginga dos negros, tem a força e a estrutura técnica, vamos dizer assim, de um europeu. O brasileiro ele é muito completo. O detalhe é que hoje o futebol não se faz mais do brilho do jogador ou da categoria do jogador, né? Então a gente deixou de ser protagonista porque nós deixamos de sistematizar o jogo como a Europa evoluiu e sistematizou muito melhor. Então a sistematização, na minha opinião, é a chave hoje do jogo, né? Seja ele profissional ou amador. Um time bem sistematizado, ele consegue se desenvolver. Um exemplo claro, eu acho que todo mundo consegue perceber isso, é o time do Guardiola. Não só o City, mas onde ele está, ele consegue sistematizar o time completo. E a sistematização nada mais é do que você tornar jogadas que seriam criadas ou desenvolvidas pelo intelecto ou pela esperteza do jogador, você coloca isso como automatismo. Você cria 8 variações para sair de uma situação X, você cria 6 variações para sair do meio para ir para as pontas, você cria 10 variações quando você vai para o fundo e você tem que cruzar, ou passar, ou voltar, e isso daí você treina, como o futebol americano treina, jogadas feitas, e vai para o jogo, e quando encaixa uma, você viu, tá ali. O jogador fez não só por talento, ele não faz só por talento, ele faz porque ele treinou, e ele está acostumado, o campo ele tem as marcas na cabeça dele, ele sabe que as marcas têm a ver com o que ele aprendeu antes, na sistematização, e aí é onde a gente fica para trás. O talento entra como plano B dentro do próprio jogo, né? É a hora que... O talento do brasileiro, nesses times grandes europeus, por exemplo, o talento do brasileiro é usado para quebrar a sistematização do time adversário, porque a defensiva também é uma sistematização. E quando um jogador passa por 2 jogadores adversários, você quebra o sistema e você confunde, você complica o sistema defensivo de qualquer defesa. Então, é aí que você consegue romper o sistema do adversário. Mas e a nossa pena nós temos um hoje só que consegue romper com qualidade, que é o Neymar. Olha, então isso daí que eu queria. O Brasil, eu acho que não é só o Brasil, eu acho que na América, a Argentina também está nessa linha. Tá virando o futebol, cara, que não é mais aquele futebol moleque, você jogava tudo, porque como você trabalha também com escolinha depois, não vou entrar nesse assunto, mas o futebol brasileiro perdeu isso daí. Mas também por que perdeu? Porque os empresários, como na base, falamos anterior, tem 30, cara, precisamos também mandar para fora. Ele precisa aprender isso aí, porque lá fora, se for desse jeito dele, com o futebol moleque dele, lá fora ele não vai conseguir mais jogar também. Aqui dentro ele conseguiria, mas lá fora a pegada do futebol
é outra já, né? Você que vive principalmente fora. Exatamente isso, Ednei. Lá fora, o sistema de jogo é outro. Na verdade, você jogar um jogo inteiro na Europa sem dar um drible é normal. É comum. Tem times que não dão um drible no mano a mano. No máximo é jogar na frente para adiantar numa transição de meio campo para ataque ou de zaga para o meio campo e segue o jogo. O problema é que o nosso jogador, o jogador brasileiro, ele tem tanto talento e criatividade que isso para ele é muito pouco. Ele nem consegue fazer isso direito. Ele precisa aplicar a técnica dele. Né? Ele precisa do confronto para se sentir produtivo. Muito. Um exemplo bem pequeno para vocês, eu acho que cabe nesse tema. A Alemanha criou, desde 2007, um sistema muito interessante. São internatos de futebol. Eles têm, por exemplo, 2 internatos por região, por exemplo, a região sul, a região norte, cada região tem 2 internatos grandes, são escolas gigantescas de futebol, onde os melhores jogadores de equipes que eles encontram, que não são das grandes, que as grandes só conseguem segurar os jogadores, mas equipes medianas. Eles pegam os jogadores, colocam nesse internato, os pais acabam pagando para eles estarem ali, porque é uma grande chance, ele é escolhido para estar ali, como uma universidade, né, por exemplo, e ali eles aprendem a sistematização do jogo alemão. Qual é o resultado disso? O garoto fica ali por 5, 6 anos, ele se transforma profissional por consequência disso, e quando ele chega numa seleção da Alemanha, ou quando ele sobe para um time profissional que ele chegou, ele tem aquele sistema de jogo do profissional já na cabeça desde adolescente ou de criança. Então ele não sofre do juvenil para o profissional, porque ele está acostumado com o mesmo sistema de jogo. Você vê as crianças alemãs de 12, 13 anos jogar, você fala, não pode ser. Eles se movimentam, marcam, fazem as transições como profissionais, porque é o sistema que eles aprendem desde 12 anos, 13, e foi assim que eles conseguiram formar o que a gente viu em 2014, uma seleção jovem, mesclada, mas eles jogavam numa sintonia que a gente não entende. Em talento individual, nós tínhamos muito mais do que eles em 2014, mas o que eles jogaram, não só contra a gente, né, mas em toda a Copa, deu para ver que os jogadores jogam um futebol só. E a gente joga alguns tipos. Né? Esse é um assunto que eu queria tocar contigo. Em 2006 ou 2002, Brasil campeão, em cima da Alemanha. A Alemanha chegou, a geração do Ballack. Só que em 2006 a Copa foi na Alemanha. Perderam. E para eles passaram vergonha. Que eles precisavam... Então, alguém ali falou, gente, nós precisamos reinventar o nosso futebol. Temos que foi o Bierhoff. O Bierhoff então, decidiu mudar tudo isso. E daí ele falou porque a nossa seleção, por exemplo, pega os times da Bundesliga, são 11 jogadores de fora. Não temos a nossa seleção, não consegue. A Itália está pagando, a Inglaterra não consegue ter esse time. E a Alemanha, o que aconteceu? Ela trabalhou isso não para 2010, depois veio 2014, entendeu? Não o brasileiro já quer para o dia seguinte. O trabalho, isso que você falou, cara, cabe, é o que eu ia te perguntar, vocês estavam falando. Eu acho que mostra o que é o trabalho. Alguém tem que chegar e acordar, falar, viu, gente? Não é assim que funciona. Só que não adianta ser um Zetinho, tem que ser um Oliver Bierhoff para falar, olha, vocês estão vendo, cara? Porque hoje definiu o último rebaixado ou quem subiu na Bundesliga na segundona. O Heidenheim e o Werder Bremen. Eu puxei o time do Heidenheim, não tem um jogador sem ser alemão. Do Werder Bremen ainda tem vários. Mas o do Heidenheim, ele queria subir o acesso, ele buscou, foi 2-2, perdeu no gol fora, foi eliminado no gol que foi fora, mas não tinha ninguém. Ele estava na Série B, segunda da Alemanha com Hamburgo, com Stuttgart, e todo elenco alemão, cara. Alemão. Então, isso daí eu acho Eles vêm dessas bases. Então, eu acho que é o correto. O Borussia mesmo trabalha muito isso daí, né? Muito. Então, é o futuro. O Brasil precisa pensar muito nisso. Tem muita... É o tal do aprendizado que a gente precisa, mas eu não sei o que falta para o Brasil
olhar um pouquinho para fora e entender o que a gente precisa preparar nosso terreno, a nossa estrutura. O solo é fértil, como você falou, mas a gente precisa saber plantar para depois colher. Bom, seguindo um pouquinho, falando um pouquinho mais da sua carreira, você foi você saiu do Corinthians em 99, você ficou esses 2 anos, e aí você foi pro Audax. Antes de se chamar Audax, ele era o Eco, né? Hoje é Audax, Esporte Clube Osasco. Osasco, o Eco. Você ficou 2001 lá, que você me contou. Como é que foi essa temporada? E aí depois você foi parar na Bolívia. Conta um pouquinho dessa trajetória para mim. Dali você saiu da fase de ser um jogador de juniores e tal, e você se profissionalizou de fato ali no Eco, né? Dali em si você foi profissional. E você trabalhou com o Luiz Pereira, né, cara? Eu acho que deve ter sido também uma satisfação grande trabalhar com um nome tão importante na história do futebol. Conta aí essa passagem do Eco e também na Bolívia. Eu já vou fazendo perguntas da Bolívia também, porque eu achei bacana. A gente quase não tem as informações da América do Sul, né? Sempre para fora. Conta pra gente aí esse período de profissional. Só para completar, Júlio, você jogava no Rochidale ali, Elmo, era o estádio? Isso. E não é era um buraco. Não. Fez hoje, não, né? Não, ali era um buraco. Aí, literalmente, o campo era para baixo, era um buraco. Né? Isso é uma experiência interessante para jogadores mais jovens, ou aqueles que estão subindo agora, ouvir e entender. Quando você sai da oportunidade de estar num time grande, né? Porque eu fui mandado embora do Corinthians, e você vem para equipe pequena, você pode chegar como muitos chegam, com a cabeça desmotivada, sem foco, porque o time pequeno, ele luta para ter o básico que o time grande está nadando já naquela estrutura. Então, isso no seu psicológico, abala muito. Por isso que eu digo, quanto mais na base, no amador, os treinadores exercerem uma paternidade de instruir, de carregar, de suportar, de dar uma instrução para os seus jogadores, eles chegam em qualquer categoria, em qualquer equipe, muito mais estruturados. Vai sofrer comigo. Vai sofrer muito menos. No Eco, eu cheguei para conhecer, eu não conhecia a equipe, e rapidamente me encaixei. Eu era novo, eu tinha 17 para 18, mas eu vim de um tempo no Corinthians onde eu aprendi demais, onde eu me desenvolvi demais, e na pré-temporada, na primeira temporada que eu fiquei lá, eu já assumi titularidade, jogadores já rodados na equipe, mas a base que eu tive ali no Corinthians, a estrutura que eu trouxe emocional das outras equipes me deram essa capacidade. Então foi muito bom. Eu conheci muito o interior de São Paulo, jogando ali pelo Eco. Eu me senti muito mais humano ali do que no Corinthians, porque no Corinthians era, como eu falei, você sente mais um produto e realmente falta a proximidade do treinador com você, até mesmo daqueles que trabalham ali com você. E ali eu me senti muito mais à vontade, pude me desenvolver bem. O futebol interior te dá muita malícia também para você, né, enfrentar. Joguei contra times grandes, joguei depois contra o Corinthians também, jogamos lá dentro do CT do Corinthians também contra eles. Então foi uma experiência muito boa, eu me desenvolvi muito. Foi uma fase onde eu saí de um sonho que eu vivi para uma realidade muito boa. Então, eu falo muito isso para meus pequenos atletas na escolinha. O sonho é muito importante. E você está vivendo esse sonho é maravilhoso, mas quando a realidade ela também te transforma fora desse contexto de time grande, mas na realidade de uma equipe pequena, quando ela te transforma e te desenvolve, é maravilhoso e tem que se aproveitar. Infelizmente, talvez por cultura, nós do Brasil não damos valor para isso. Você acabou de comentar, Ednei, desculpa de cortar, da equipe pequena da Alemanha, do Heidenheim, que chegou nessa relegação. Esse time, ele é pequeno na Alemanha, mas o que a mídia coloca esses times pequenos para cima e o que a cidade valoriza esses times, a gente não tem noção. E aqui a gente não valoriza ninguém mais, a não ser os 2 ou 4 grandes das nossas cidades. E isso é um erro gigante.
O Werder Bremen, eu estava vendo um documentário do Werder Bremen nessa Bundesliga. Você fala que time é esse, cara? É um time, um projeto, um trabalho maravilhoso. E o time quase caiu, cara. Porque a Alemanha se estruturou desde a primeira e segunda. Então, nós estamos falando de um time quase rebaixado, mas com uma estrutura sensacional, cara. Maravilhoso. O que eu queria mas você comentou, Ednei, em que em 2006, na Copa da Alemanha, a Alemanha passou vergonha, mas só que é o seguinte, eles também, desde então, a confederação, não sei exatamente como é a denominação da confederação. DFB, ela se subdividiu em toda a Alemanha, não é isso, Elmo? Para captar em todos os lugares, para desde pequeno criar, não sei se o nome correto, clínicas, mas para que internatos, os internatos, para que em todos os cantos da Alemanha eles pudessem criar padronizações, e aos poucos eles vieram colher agora. Então, e vão colher por muito tempo. Vão colher por muito tempo, porque a base do campeonato alemão são esses garotos. Enquanto nós aqui temos a centralização do poder e do investimento, enfim, lá eles fizeram o contrário, que é o correto. Eles distribuíram, equilibraram, e aí você vê a estrutura sendo igual para todos. Aí cria projetos, cria identidade, que eu acho que talvez seja o ponto principal. Isso. E você vê, como você comentou, Elmo, as crianças do sub-11, sei lá, vou chutar aqui, do sub-11 até chegar um profissional, todo mundo sabendo o que é um conhecimento tático, né? Então isso faz parte do que é a preparação. Elmo, é um assunto, é uma questão delicada, mas eu vejo dessa maneira. De repente, acho que todo mundo tem espaço, todo mundo tem que trabalhar, mas também precisamos tirar a base. Não dá para ficar na mão de ex-jogador. Pode ser um ex-jogador, mas que ele tenha estudado, que ele não seja aquele boleiro que chegou falando na gíria. Eu acho que o cara que está pegando a base, como você falou, ele vai passar orientações para os jogadores, senão corre para cá, falando na gíria com a molecada. Eu acho que isso daí, na hora desse degrau também mais alto, pesa muito. Eu tenho um amigo aqui, o Júlio, que você conhece, não sei se de repente você conhece, o Hélio Kikinato Júnior. Ele foi campeão paulista sub-20 em 2009, ele foi da base do Guarani, base Ponte Preta. Ele revelou alguns jogadores no Paulista, mas ele é treinador de base. Ele é formado em educação física e ele se profissionaliza nisso daí. Cara, a orientação dele, a conversa dele com as crianças, os adolescentes, é totalmente diferente do que você pegar um ex-jogador. Estou falando que um ex-jogador não pode. O Pepe Guardiola é um cara que estudou. Então eu acho que de repente tem o seu jeito também para levar essa molecada, né? Com certeza, Ednei. Olha só, isso que você falou é o que acontece nesses internatos alemães. Eles formam para cada categoria uma equipe técnica. Hoje a gente tem no Brasil só um profissional, uma equipe técnica completa. Um ex-jogador, um treinador que estudou, um psicólogo. A gente tem isso só no profissional e alguns clubes ainda não têm uma equipe tão multidisciplinar assim. Lá eles têm na base. Então ajuda muito, porque o ex-jogador, ele tem olhar técnico para o jogador. Ele sabe se tem mais para desenvolver. Só que o cara estudado, ele sabe os caminhos de ensinar isso. Eu tive a oportunidade de estudar na Europa, fiz um curso de treinador na UEFA. E lá eu estudei isso com treinadores que nunca jogaram futebol. E eu confesso que eu fui com uma mentalidade brasileira um pouco contra esse conceito de treinadores nunca terem jogado. Mas, graças a Deus, foi ali que eu abri um pouco mais a minha mentalidade para entender que isso é importante. Então, se eu tenho na minha equipe multidisciplinar um treinador que só estudou, e ele estudou muito para isso, um cara que foi jogador e também estudou, então ele complementou a referência dele com o estudo. Você tem um psicólogo esportivo que ele sabe aonde falar com o atleta e qual tema. Você tem um preparador físico que sabe que esse atleta X precisa ganhar mais força na perna ou mais força no tronco para aguentar o jogo. Então essa equipe
que foi a que a Alemanha formou nesses internatos, que dá todo o suporte para essas crianças e adolescentes, a gente vai ter aqui só no profissional, e alguns ainda não são tão completos. Então, imagina, isso que você comentou agora, é um ótimo exemplo, Ednei. Esse seu amigo revela jogadores na base. Eu acho uma pena, porque eu acredito que ele deve treinar ele e talvez mais 1 ou 2 auxiliares no máximo. E isso é muito difícil. Ele vai ter que ser treinador, pai, preparador físico, avaliação, tudo. E, na verdade, ele perde o foco, não consegue ser tão forte em uma área só. E é uma pena, mas é toda a questão de estrutura. A Alemanha colocou isso como regra. Toda equipe tem que ter, equipe multidisciplinar, toda equipe tem que ter essa estrutura X, e eles são obrigados a fazer. Quem não consegue fazer, fecha o clube. E nós sofremos, infelizmente, com a nossa falta de estrutura aqui, que limita nossos jogadores que são muito talentosos, mas eles não conseguem se desenvolver. Exatamente. Bom, aí a gente estava falando então do ECO, que também foi uma boa escola para você, conhecer o interior e te ajudou na formação como pessoa, né? Como você até mencionou. Como é que foi a ida para a Bolívia? Foi através do quê? Foi empresário, foi DVD, foi jogo? Como é que você foi parar em Santa Cruz de la Sierra? Eu me machuquei no Osasco e por isso fui mandado embora. Imagina que você é um garoto e você acabou de começar a treinar com os profissionais, você acabou de disputar um campeonato muito bom, e eu estava assim, numa segunda temporada, e o que eu fazia? Pelo meu vigor físico, sempre fui muito forte. Qual que é a sua altura? Eu treinava 1,91. Zagueiro de 1,91 m. Haja bola aérea, hein? Então, minha força era muito grande. Então, eu fazia o quê? O que muitos jogadores ainda fazem erradamente. Eu treinava, ia para os jogos, mas toda semana, 1 ou 2 vezes, eu brincava um pouco com meus amigos. Eu jogava um pouquinho no amador, na brincadeira com os amigos. E isso é um erro gigante. Você aguenta fisicamente, mas pode ter um azar, que é o que deu comigo. Eu fui jogar salão, uma oportunidade com alguns amigos, e aquela quadra antiga, pequena, não atual hoje de 40 por 20, não aquela pequenininha, e eu, num lance de linha de fundo, eu escorreguei, eu caí com o joelho flexionado um pouco fora do comum, e eu bati na parede. E quando eu bati na parede, bem forte, eu senti ali que alguma coisa tinha dado ruim. E omiti isso, continuei treinando, continuei jogando, e não tem jeito. A inflamação, que era leve, se agravou. Essa inflamação que já ficou grave, ela se tornou uma pequena lesão. E só quando começou a limitar meus movimentos em jogo, em treinamento, e o treinador percebe isso, quando eu fui questionado, eu abri. E eu falei, olha, há tantos meses atrás eu fiz isso e até hoje eu sinto dor. Eu não abri para vocês. Aí eu fiz uma avaliação física, meses. Eu fiz uma avaliação clínica e constatou uma lesão já grave. E fiquei um tempo tratando essa lesão e fui mandado embora porque foi uma irresponsabilidade de percurso meu. E aí a Bolívia foi através de um contato, um amigo, que é filho hoje do atual, que hoje não é mais atual, mas era o atual presidente da Confederação Boliviana de Futebol. Então, direto, ele me colocou em contato com um treinador do Oriente Petroleiro, um time de primeira divisão lá também. Sim. E eu fui, treinei literalmente 1 mês e meio, quase 2, e como o treinador não tinha me pedido, foi um contato do presidente da federação, como se fosse um antigo Ricardo Teixeira aqui, me colocou lá dentro, o treinador me rejeitou, o Lucano chega para São Paulo pelo DVD através do presidente, o treinador falou não quero. É isso. E aí, direto eu fui em contato com outra equipe, com o Blumen, e lá deu certo. Mas eu pulei uma coisa interessante, desculpa, você me falou do Luiz Pereira. O Luiz Pereira foi um cara que mais, acho que foi o cara que mais me acrescentou como treinador e com essa função de paternidade que eu já tive. Eu tive contato com ele muito curto, de 1 ano só, e não foi no Osasco, ele não estava no Osasco.
Assim que eu saí do Osasco, que eu me machuquei, eu tratei por um período e eu recebi o convite da Força Sindical. Eles tinham um projeto de iniciar uma equipe de futebol de campo. E o projeto era, a gente pega jogadores de base de várias equipes médias ou grandes, ou jogadores que acabaram de se tornar profissional, e vamos montar uma equipe competitiva para ganhar dinheiro. Força Sindical tem essa intenção. Na época, o Paulinho, que era o presidente da sindicato, o Paulinho, que era o presidente, o Paulinho, que era o presidente da Força, montou essa equipe e colocou o Luiz Pereira como treinador. E com ele foi a primeira vez que eu me senti usado e querido ao mesmo tempo. Ele tirava o máximo da gente, mas ele cuidava daquilo que ele percebia que a gente já estava começando a acusar o golpe. Então ele me mudou de posição, eu deixei de jogar de zagueiro, comecei a jogar de primeiro volante, pela qualidade que eu tinha na saída de jogo e pelos lançamentos. E ele foi desenvolvendo algo em mim que eu nunca tinha estimulado. Então, o Luiz Pereira foi uma experiência fantástica. Pena que esse time não seguiu, né? A desorganização era enorme, a estrutura era muito limitada, mas eram ótimos jogadores. O time era fantástico. Arrisco dizer que era melhor que o de Osasco. Mas, de novo, a questão da estrutura e organização que segurou. Eu fui assistir um jogo do Força e Campo Limpo em 2006. No estádio de Caieiras. Era o goleiro do Campo Limpo, era um amigo meu, mas eu falo que sim, a própria cidade mesmo, acho que Caieiras não abraçou mesmo também a equipe do Força, não sei se era por questão política, mas ali a própria cidade. É política. Infelizmente é política. Tava na cara. Bom, e aí você foi parar então no Blooming, que foi uma... Você foi para um outro clube, não deu certo, mas aí ficou 1 mês e meio treinando e aí acertou com o Blooming. Direto, mas aí, o Blooming... nesse caso, quando você foi para lá, aí o seu joelho, que você tinha sido dispensado por conta do joelho, nesse caso já estava bom, você já estava podendo treinar, foi bem nesse período? De jeito nenhum, o joelho estava bichado, o joelho estava ruim. Só que aí vem o nosso pensamento ou o nosso preconceito brasileiro contra equipes menores, né? Eu pensei, na Bolívia, eu com o joelho bichado eu jogo. E foi o que aconteceu mesmo, não vou mentir, foi o que aconteceu, mas mesmo com uma equipe não muito boa tecnicamente, e mesmo podendo jogar, uma hora o joelho acusou. No Blooming, eu preciso dizer, foi uma experiência fantástica para mim. Primeiro que nós éramos em 6 brasileiros. Especial, muito especial. A equipe tinha sido um ano anterior campeão, invicto do torneio. Então era uma equipe muito boa, muito técnica entre os brasileiros. E tinha alguns bolivianos, a seleção boliviana, inclusive, jogando. Mas, na verdade, colocando todo mundo ali junto, não se compara a uma equipe de segunda divisão no Brasil, né? Não dava para chegar ao nível. Então, por isso que eu consegui desenvolver um pouquinho lá. Mas o joelho acusou o golpe, e uma segunda experiência que eu tive lá, que não foi tão boa, mas me acrescentou como bagagem, me deu casca, foi um preconceito direto que eu recebi do nosso treinador atual. Ele gostava de mim como jogador, mas eu acho que ele me odiava, ou nos odiava, alguns brasileiros, como pessoa. Ele era argentino, branco, e nós éramos em 6 brasileiros, desses 6, 4 eram morenos e negros. E ele não falava com a gente. Ele escalava no papel e não falava. Quando você tem um cara desse dia a dia com você, e você não tem a cabeça focada, não é profissional no que você faz, você não aguenta. Ele não falava com a gente. E isso marcou muito, mas não por isso a gente deixava de jogar, deixava de fazer algo pela equipe, mas foi uma experiência muito interessante, me deu muita bagagem depois que eu passei por isso. Você acha então que nesse período você sofreu duplo tipo de preconceito? Não, eu recebi mais pela cor, eu acho que pela cor. Mais pelo racial mesmo, o fato de ser brasileiro, argentino, esse tipo de coisa não. Mas o racial ficou nítido para você. Eu tinha no Brasil, você não teve esse tipo de preconceito em algum time?
Não, isso não, nunca tive. Na Alemanha também não. Mas na Bolívia, com o ensinador argentino, eu tive, infelizmente. Eu estava guardando esse daí para a Alemanha, porque hoje, assim, está muito aberto, e apesar da gente saber que ainda existem, e a gente tem falado muito da questão racial nos últimos dias, semanas, meses, mas houve um tempo, alguns, sei lá, 15, 20 anos na Alemanha, que a questão racial também estava bastante aflorada. E a gente lembra de casos mais, por exemplo, a época do Dortmund, do Amoroso, Júlio César, a gente sabe que eles sofreram bastante com a questão racial. Então, eu tinha guardado mais para frente, mas então você, na Alemanha não sofreu nenhum episódio de discriminação. Eu não, porque eu não fui atleta profissional na Alemanha. Na Alemanha eu cheguei para trabalhar com futebol. Na Alemanha tem um preconceito, sim, contra negros, mas ele é um pouco maior contra estrangeiro. Tá? Então, se você é estrangeiro, lá você tem um pouco mais de preconceito do que for negro. No meu caso, eu cheguei na Alemanha formado, assim, graduado e pós-graduado. Isso para o alemão tira o preconceito. Então, eles têm sim esse racismo, têm esse preconceito, mas a minha formação, a minha formação rompeu isso, depois do que eu iniciei e o projeto que eu desenvolvi lá, aí matou de vez. Então, eu nunca sofri na Alemanha nenhum tipo de racismo e preconceito. Legal, então a gente chegou num ponto de corte aqui da nosso bate-papo, que aí chega realmente numa fase interessante. Bolívia, lesão, joelho, e aí a gente estava conversando antes. Você sempre sonhou ser jogador de futebol, já tentou 18 peneiras, foi aprovado no Corinthians, foi demitido do Corinthians, se profissionalizou, e aí você diz, bom, eu me profissionalizei, eu me tornei jogador de futebol profissional, vou viver minha vida jogando futebol, era isso que eu queria para minha vida. Conseguiu um contrato, teve problema com o joelho, não importa, mas assim, seguiu sua vida. E aí a gente conversava antes que com 24 para 25 anos, você realmente teve que tomar a decisão de encerrar a carreira por conta de lesões no joelho. Independente de que essa lesão tenha sido provocada, pelo que eu estou entendendo, por uma irresponsabilidade sua, talvez. Mas a grande questão, Elmo, e aí para as pessoas que nos assistem, principalmente para a molecada, para a garotada, a gente bate muito na tecla do estuda, se prepara, tenha plano A, plano B, plano C. Como é que fica a cabeça de um atleta, o cara que conseguiu vencer, que se profissionalizou, mas que nem no meio da trajetória, no início da trajetória, com 24 para 25 anos, tem que tomar a decisão de falar, parei, e agora? O que eu vou fazer? Como é que foi essa fase da sua vida? Se reinventar para fazer o quê? Você estudou até aquele momento o quê? Como é que conta isso aí? Essa eu acho que é o divisor de águas, né? É horrível. É horrível passar por isso. Um atleta que tem uma carreira que ele se satisfez e conseguiu alcançar o que ele queria, quando ele para, ele fica triste. Porque o futebol é o significado da vida dele. Então, é horrível para quem não conseguiu, para quem se frustrou no meio dessa carreira e parece que seu significado se desfaz. Então, eu acredito muito que a vida, para nós termos um bom desenvolvimento na vida, para conseguir acumular mais momentos de felicidade, para conseguir ser satisfeito, você precisa ter significado, precisa encontrar propósito nas coisas. E quando eu deixei de jogar, eu confesso que por alguns poucos meses eu não achei mais. Até eu comecei a estudar para conseguir uma profissão, né? Precisava. E nesse estudo eu comecei a identificar que tinha sim como recuperar esse meu propósito. E graças a Deus meu coração nunca deixou de querer o futebol. Então ali eu comecei a literalmente sonhar, planejar o que fazer. E quando eu comecei a ver que isso era possível, que eu poderia fazer isso, aí eu ganhei um novo propósito, ganhei um novo significado. Aquilo trouxe de novo um motivo para eu poder me engajar em algo. Foi quando eu comecei a me
graduar e pós-graduar, e comecei a formar um projeto chamado Bola Brasil, primeiro no meu coração, na minha mente, depois ele veio para o papel, e depois, em 2013, ele nasceu, né? Mas essa transição foi muito ruim, mas ao mesmo tempo de eu ter ganhado esse novo propósito, ter ganhado um novo significado, me renasceu. Então, independente do que você faça, e você sabe muito bem disso, que isso que você faz, eu acho que te dá muito significado para a vida, você deve gostar muito disso. Independente do que você faça, encontre algo que te dê significado, que te dê um propósito de viver, porque você vai enfrentar toda e qualquer dificuldade, vai ver todo e qualquer desafio, se você tiver naquilo que você faz um significado que te dê sentido, né? Agora, quando assim, você saiu lá da Bolívia, voltou para o Brasil, enfim, quanto tempo durou até você realmente encontrar na educação física, né? Foi a faculdade que você fez inicialmente, depois você se pós-graduou, mas assim, Isso. Quanto tempo você levou para encontrar e falar, bom, é isso que eu vou fazer, ou já foi de bate-pronto? Esse intervalo aí, como é que foi para você? Eu não sei exato quanto tempo, mas eu arrisco dizer que demorou só uns 3, 4 meses. Volto a dizer, a base que os treinadores dão para os seus atletas, seja amador ou em equipes grandes. Se o treinador exerce uma paternidade, que ele te prepara para o futebol, dando certo ou não, que ele te instrui para isso, te ajuda muito. Então eu acredito que essa base que eu recebi, mais a base que eu recebi da minha casa, tudo isso me formou, me fortaleceu e consegui, em pouco tempo, superar isso na minha mente, aliviar isso no meu coração. Apesar que até hoje, quando eu vou ao estádio ver um jogo, até hoje, eu sinto algo formigar em mim, eu sinto vontade de jogar. Eu confesso que eu tô sentado no estádio vendo um jogo, eu confesso que eu passo a mão no joelho para realmente ver se está machucado, porque eu não consigo acreditar. Isso está lá dentro, mas eu confesso que eu já aceitei, eu já entendi que não era para continuar. Bom, faz parte do seu projeto de vida, né? Você experimentou, trabalhou, cultivou essa experiência para você ter referência nesse seu projeto que você trabalha com essa garotada. Conta um pouquinho pra gente do Bola Brasil. Ele é escolinha, ele tem um fundo de projeto social, como é que é a vida do Bola Brasil, presente em 3 países, né? Brasil, Alemanha, Espanha, nasceu no Brasil, nasceu fora. Conta a história do Bola Brasil pra gente. Muito prazer. O Bola Brasil nasceu no meu coração quando esse sentimento de jogador produto, só usado, utilizado pelos clubes, me incomodava muito. Então eu pensei, quero e vou fazer uma escola de futebol onde o jogador é jogador. O jogador é humano, ele vai se sentir aqui parte. Então, desenhei isso, criei isso. O Bola Brasil é uma escola que tem 3 pilares. O esportivo, onde a gente tenta privar, na verdade, estimular o jogador no máximo que ele pode, no máximo que ele tem a desenvolver nas suas idades. O segundo pilar é o pilar social, onde a gente tenta desenvolver essa paternidade que eu falei, muito próxima, muito verdadeira, com os pais também. Então é um projeto onde a gente tenta fazer um ambiente familiar, onde todos se respeitam, onde todos são aceitos, todos os níveis de jogador têm espaço, têm vez no Bola Brasil. E o terceiro é a característica cristã, onde os jogadores escutam, ouvem valores cristãos, que ele pode decidir como ele quiser na vida dele, que ele pode aplicar onde ele quiser, mas são valores que vão tentar ajustar, talvez, faltas que ele tem na espiritualidade dele. Então é um projeto que a gente tenta, do esporte para o relacional e para o cristão, abordar num todo essas crianças. Nasceu fora, nasceu na Alemanha, nasceu em 2013 na Alemanha, e depois de 3 anos nasceu em Barcelona, na Espanha, e depois de 1 ou 2 aqui em Porto Alegre, em uma favela, uma comunidade carente aqui em Porto Alegre. E
pré-pronto, já pré-programado a quarta unidade para os Estados Unidos. Agora essa pandemia parou bastante os projetos, mas estava agendado para esse ano já a gente iniciar a formação do Bola Brasil nos Estados Unidos. Então, veio de fora... Diga, Dinei. Você viveu e você acredita que passa isso. A parte do empresário é o empresário do bem e saber dividir o empresário que é do mal. Olha, cara, na verdade, estou há 15 anos no meio, entre futebol, esporte amador, futebol profissional. Dá para falar empresário do bem, empresário do mal mesmo, sem medo, né? Pode falar. Então, e aí, porque é o quarto, estão criando a quarta unidade. Como que vocês mostram, levam, falando nosso projeto do bem, porque muita gente às vezes já fala assim, mais um com picaretagem, querendo se aproveitar. Como é que vocês mostram isso daí? Porque, cara, eu vários amigos, tive amigo que tinha contrato no Paulista aqui, chegou um empresário, falou para ele ir para o México, chegou no México, não era nada daquilo, ele perdeu um contrato de mais 4 anos no Paulista. Então, como é que... Aí, eu também vi gente criando escolinha de picaretagem. Como é que vocês mostram nosso trabalho isso, é sério, para passar confiança? Isso. Boa pergunta, Dinei, porque não se pode, não se deve acreditar em tudo que se vê, nem de jogadores. Muitas vezes é só mais um negócio com palavras bonitas por trás, né? O Bola Brasil, graças a Deus, é uma escola que não tem como principal o rendimento. Por isso que eu falei, não é o principal ter o atleta como um produto. Então, por já não ter essa característica, já ajuda muito. Porque se os pais ou a própria criança vem só pelo rendimento, que ele acontece, mas não é o nosso foco, se ele vem só com isso, ele já vê que não é a nossa característica, então ele já vai ter que se ajustar ali. Mas acho que o principal, e que pode ver em todas as unidades, o Bola Brasil é 100% gratuito, em todos os lugares. Inclusive, além de ser gratuito, eles recebem comida e recebem material esportivo. Acontece que a gente tem, graças a Deus, patrocinadores grandes e bons nas 3 unidades que suportam tudo isso. Então, da Alemanha eu consigo mandar material esportivo aqui para o Brasil, de boa qualidade e com muita quantidade. Temos patrocinadores grandes nesses lugares que suportam tudo. As crianças, por exemplo, em Porto Alegre, olha só, eles são recebidos pela manhã, tomam café da manhã, tem uma conversa com os treinadores, uma pré-eleição, falando coisas da vida e do futebol. Depois de tomar esse café da manhã, eles entram num ônibus e vão para um centro de treinamento que a gente recebe de graça da Prefeitura de Porto Alegre. Então, toda essa estrutura, que eles não pagam nada, e os pais são muito gratos de ver tudo isso acontecer, ajuda a ter essa credibilidade. Só um detalhe legal, nós conseguimos tão rápido uma credibilidade na Alemanha, depois de 1 ano e meio só de projeto funcionando, nesse formato lá, nós ganhamos da Confederação Alemã de Futebol, com a assinatura do Bierhoff, um prêmio de projeto oficial de integração na Alemanha. Inclusive, eu mandei essa foto também para o Júlio, onde nós recebemos essa premiação, que eles estavam sim apoiando e certificando que o que nós fazíamos lá, ou estávamos fazendo lá, era bom e era correto, né? Então, a gente tenta mostrar o máximo que a gente pode para os pais e para as crianças quem nós somos. Bem a verdade, nós estamos aqui para cuidar de vocês, e se vocês forem bons, vão ser melhores. Se vocês não sabem nada, vão aprender. Então, sem enganar ninguém, sem iludir ninguém. E um detalhe para finalizar, todos os jogadores que foram, tá aí a foto do prêmio que ganhamos em 2014, todos os jogadores que se destacaram no nosso meio, destacaram com característica para se tornar jogadores de verdade, que na verdade foram só 3 que eu identifiquei até hoje, eu indiquei e coloquei direto em clubes, porque eu sabia que ali, com os outros que não tinham a mesma qualidade, ia atrapalhar. Então, eu coloquei direto esses garotos em clubes, no caso foi na Alemanha, e estão treinando hoje até hoje em clube, porque eles são bons, eles têm qualidade para se tornar profissional algum dia.
Olha, eu tenho uma pergunta aqui do Vilmer, que é o presidente do Grêmio CP, não sei se você conhece aqui. Jundiaí, você já veio para Jundiaí alguma vez? Não, né? Não, só quando eu fui fazer teste no antigo ET. Você chegou a fim fazer aqui teste? Um dos seus 12, 18, 20 peneiras, você chegou a vir aqui no Dal Santo, no Romão de Souza, como que chama ali, o Ovidio Bueno, né, Dinei? Veio fazer teste aqui. Aí o Grêmio CP, é um clube centenário aqui, o Vilmer é o atual presidente, ele pergunta para você que como faz para um menino acostumado a um sistema de jogo adaptar-se a outro padrão, se ele vai jogar só na Alemanha? Como é que é essa questão aí de tá acostumado a um estilo de jogo, aí de repente ele pega na Alemanha, lá ele tem um só, né? Mas aqui no Brasil, você pega uma molecada que está acostumada a vários tipos de padrão, quando tem padrão, né? Como é que chega lá? Hoje em dia estão indo cada dia mais cedo, né, para fora, quando a molecada que tem. Como é que faz para se adaptar a essa cultura da inteligência de esquemas táticos, né? Ótima pergunta. Essa pergunta deveria ser feita também na televisão para muitos jogadores responderem. Sabe o que acontece? É o fenômeno que a gente está acontecendo, está vendo hoje. O jogador brasileiro vai para a Europa, o jogador que é bom, saiu de time bom daqui, vai para a Europa, bate e volta. Ele volta, porque ele não consegue se ajustar num sistema. A gente pode dar exemplos claros aí. O Ganso, o Guilherme Aranha, vários jogadores que vão, batem e voltam. Eu tenho mais dois que eu queria que você falasse. O Paquetá é um. O Paquetá do Milan, que parece que não anda. O Gerson titular do Flamengo hoje, rodou, bateu, voltou. O Gabigol, são jogadores que saem daqui sem entender uma sistematização de jogo e chegam na Europa e eles se confrontam com uma realidade diferente. Por exemplo, o Aranha, ele chegou a comentar quando ele voltou agora para o Atlético Mineiro, que ele só não se desenvolveu lá porque o técnico colocava ele no banco. E o jogador que fala isso, é nítido que ele não entende que ele não se adaptou ao jogo deles, por isso ele foi para o banco. O jogador que é bom e se adapta a um jogo europeu, ele vai jogar. Agora, complementando a pergunta do Vilmer, como o jogador se adapta ao futebol europeu, aí eu arrisco dizer que é só ele. É com ele. É ele que vai ter que se abrir, é ele que vai ter que se ajustar, é ele que vai ter que mudar o jeito de jogar, independe da idade. É ele com ele mesmo. É ele chegar com a cabeça totalmente aberta para dizer, eu quero aprender um novo jeito de jogar. Assim como eu falei que eu fui como treinador fazer um curso na UEFA, e eu fui com a mentalidade limitada, achando que eles, que só estudaram, não tinham que me acrescentar como ex-jogador, eu tive que mudar isso. E o jogador é a mesma coisa. Ele vai ver jogadores piores do que ele, tecnicamente, mas muito mais avançados do que ele, taticamente, de sistema. Então, o jogador, só ele pode superar isso, só ele pode se aplicar ao novo sistema, e eu te digo, dá. O jogador brasileiro é muito bom, ele consegue. Se ele for bem assessorado, se ele tiver pessoas do lado dele que falam, tenta, ajuda, ou jogadores no próprio time que ensinem para ele, olha, você está errando aqui e ali. Ele consegue, o jogador brasileiro é bom. Agora, o contrário é difícil. Um jogador alemão vir jogar aqui, ele não consegue. Porque ele vai ver um time sem sistema, ele vai se perder. Ele vai ver um time sem sistema que não corre com ele. Aí ele vai se sentir exposto, né? Então, a gente consegue se adaptar. Eles que já vêm no padrão e não conhecem um futebol sem padrão, quando eles chegam no nosso, eles não conseguem se ajustar, não. Eu vi isso ontem, só aproveitando o gancho do Elmo aqui, eu não sei se vocês assistiram ontem Fluminense e Botafogo, eu vi ontem um Honda absurdamente perdido no jogo, sem poder produzir nada, justamente por isso. A bola não passava por ele, é um cara que a bola precisa passar nele, ele distribuir, justamente por conta dessa variação, dessa educação tática que eles têm, né? E ele não produziu nada, acho que é bem isso que você falou. Não, mas se ele jogasse no Flamengo, talvez. No Flamengo, talvez ele recebesse a bola, que é um pouquinho mais organizado. Pode ser. Sim, mas o pior que isso é o Autuori falar
que ele foi o cara do jogo do Botafogo ainda. Então, fica tapando só com a peneira, cara. Por isso que eu acho que quando eu ia falar do Seedorf, quando tem alguém que é sincero, o brasileiro também assusta. Quando ele falou que o Ganso não ia dar em nada, ele falou isso mesmo. Bem amigos. Verdade. Falaram que você tá de brincadeira, como que o cara não vai lá, ele não joga. E quando você fala que o jogador depende só dele, cara, eu lembrei do Tadei. O Tadei, quando saiu do Palmeiras, era muito ruim. O Tadei, Verdade. se ele continuasse no Brasil, ele ia ser Série B, ele não ia nem pegar a Série A. Ele foi para Roma, ele viu como é que era ele e ele mesmo. O cara virou. Mas a gente tem, Ednei, uma série de exemplos. A gente tem uma série de exemplos. A gente falou com o Júlio Romanini do Fábio Simplício no São Paulo, que jogou. A gente tem uma série de exemplos de jogadores médios, medianos, enfim, que aqui foram pouco valorizados e que fizeram carreiras excepcionais na Europa, justamente porque tiveram essa percepção de reconhecimento tático, de aprendizado, de saber ouvir mais do que falar. Mas eu queria perguntar para você, Elmo, nessa questão, usando até o Paquetá, Gabigol, esses nomes que a gente acabou citando aqui, para exemplificar essa questão do que os nossos garotos fazem aqui. Neymar são exceções, tá? Mas assim, sempre. Infelizmente, Neymar é a exceção que a gente tem. Mas assim, pegando esses exemplos dos que vão e voltam, e é o que você falou, tô pegando só ganchos do que você mesmo mencionou, dos técnicos que poderiam ser mais paternalistas, de orientar mais, dar mais instruções. Você entende que se os técnicos tivessem ou dessem mais orientações, mais ensinamentos táticos, que é a nossa deficiência talvez aqui, o talento que eles têm, e é inegável, faria com que eles, chegando nesse local, pudessem ouvir um pouco mais, aprender um pouco mais, desse tempo de maturação, e aí eles pudessem render mais na Europa? Você acha que isso seria assim de fato? Porque qualidade eu imagino que não se discute, né? Falando desses dois em especial, Gabigol e Paquetá. Mas não sei o que acontece, que os caras não desenvolvem lá fora. Eu creio que ajudaria muito. Agora, por exemplo, um Gabigol, depois de treinar com o Jorge Jesus, ele pode voltar à Europa. Se ele se abriu a entender um sistema diferente de jogo, ele pode voltar. Ele aprendeu o que é um time rodar, com sistemas diferentes e variados. Talvez ele consiga. Então, sim, eu acredito que a instrução ajuda o jogador brasileiro. Mas, se ele pega essa instrução só no profissional, não é o suficiente. Vou repetir, o exemplo da Alemanha. O garoto com 12 anos começa a treinar um sistema. Com 14, ele está se desenvolvendo. Com 16, ele já sabe sem você falar. Com 18 no profissional, ele joga fácil. Já vai por instinto, né? É isso. Então, a instrução ajuda, mas se for só no profissional, pode ser que não seja suficiente. Mas se você joga isso para a base, com certeza faz diferença, com certeza você consegue instruir o jogador e prepará-lo para um futuro. E repito, nós temos muitos talentos. E dá para ser protagonista fácil lá fora. É muito talento que falta a orientação, a instrução de como jogar, como ser muito bem marcado, como ser marcado por 2-3, como jogar sem bola, toda essa instrução e nos sistemas, falta para a gente aqui. O que o Tite fez, aqui reforçando esse exemplo, de estudar fora antes de assumir a seleção brasileira, foi muito bom. Porque lá fora ele entendeu as transições que os times têm que fazer de meio campo para ataque, de zaga para o meio campo. Ele entendeu a variação que os treinadores usavam de trocar muitos jogadores, não perder o padrão. A gente não consegue isso aqui. E ele conseguiu fazer isso lá porque ele estudou, ele foi ver como os espanhóis faziam isso lá no Barcelona, né? Então, se a gente fizesse mais disso, ajudaria. Não quero dizer que nossos treinadores são ruins. O exemplo nosso é o Luxemburgo. É um monstro, sabe muito. Muricy, muito bom.
mas a verdade é que eles são 1, 2, 3 no meio de 30 mil. É pouco. É pouco. Então vale a pena sim pegar uma base de instrução que a Europa nos dá, que eles estão à frente da gente nesse sentido, e dividir para os treinadores. Bom, vira e mexe, a gente acaba fazendo, vou fazer de novo um paralelo que eu acabo fazendo com a maioria dos entrevistados que a gente passa aqui, e eu imagino que você deva concordar. Se a gente vai falar de futebol ou esporte de maneira geral, a gente está falando de que desde a base, a gente precisaria já com 12 anos, como você falou, na Alemanha já fazem isso, ensinar funções táticas e não só os fundamentos técnicos. A gente faz também a mesma relação com a educação. Se a gente fizesse o mesmo trabalho de educação, de um modo geral, para os nossos garotos, a gente teria também entendimento maior da questão tática no esporte, seja ele qual for, e aí a gente com certeza faria a colheita melhor lá na frente, seja para um atleta profissional, seja para um cidadão, enfim, de uma forma ou de outra a educação está ligada, está entrelaçada à vida do ser humano, independente de que área ele vai atuar, né? Acho que essa é uma deficiência notável aqui no Brasil, né? É uma deficiência que não tem como negar a falta da educação de estrutura desde das crianças, né? Infelizmente, futebol é um reflexo do que é o Brasil. Agora, mais uma coisinha aqui pra gente, estamos chegando aqui na parte final, Elmo, aliás, já te agradecendo aí pelo tempo que você está cedendo pra gente aí. Futebol feminino muito lá, prazer. Eu vi pelas fotos que você me mandou, tem muitas garotas, muitas meninas já praticando futebol. A proporção é muito grande, né, em relação ao que nós temos aqui no Brasil. Aqui, você tem em Porto Alegre só. Você tem algum trabalho específico para tentar incentivar o futebol feminino no seu projeto? Não, porque isso é uma questão cultural. Não, porque é uma questão cultural. A menina alemã vai jogar porque ela entende que futebol é para homem e mulher. E a sociedade, culturalmente, admite que futebol é para homem e mulher. Aqui no Brasil, se uma menina veio treinar com a gente no Bola Brasil, os meninos vão olhar para ela estranho, a família dela vai achar estranho, e quem vê vai achar por quê? Porque futebol é para homem aqui. Na Alemanha, as mulheres treinam junto com os homens até 13 anos. Junto. Depois divide. Só depois divide. Para eles entenderem mais ainda que é para os dois. E a base dos dois é igual. Então, é cultural. Por isso que eu não consigo motivar, estimular nenhuma para cá. Se vier, ótimo, a gente monta uma base e vai trabalhar. Mas não tem como estimular algo que é contra a cultura. Na Alemanha, nós temos muitas meninas e na Espanha também, porque culturalmente isso é aceito e é comum lá. Mas você tem em Porto Alegre meninas treinando com vocês ou não? Não tem nenhum? Infelizmente não. Infelizmente não. É uma pena, né? É uma pena. Uma pena. Porque a gente poderia ter, e a gente discute isso, né? Futebol brasileiro feminino, a gente percebe que poderia ter também grandes talentos e no fim não há investimento justamente por uma questão meramente cultural, né? Preconceito. Imagina, Júlio, se o masculino, que tem tanto prestígio, sofre com essas carências estruturais, imagina o feminino, que nem prestígio tem. Não tem. Então é uma pena. Eu não sei, eu não acho que não precisa dizer que isso é um preconceito, mas na minha opinião, uma pequenez, algo limitante no nosso pensamento cultural, infelizmente. Não sei se você conhece o Adrianinho, que jogou na Ponte Preta. Na Ponte? Pessoalmente não, mas conheço ele. Sim, o Adrianinho está morando nos Estados Unidos. E os dois filhos dele estão no futebol. Ele falou que foi, mas agora não consegue voltar. O mais novo está estourando, tá bem no clube. E a menina
Ela sabe que está jogando bem, está num clube, ela sabe que se voltar para cá, acredito que vai ter esse preconceito. Então, nos Estados Unidos, quando ele falou, meus 2 filhos estão no esporte, você nunca imagina que ele vai falar que a filha está no futebol. E aí, os 2 estão no futebol. Então, ele falou, vou voltar se os 2 se adaptaram aqui nos estudos, se os 2 estão praticando esporte aqui, cara, ele falou, eu não vou atrapalhar eles. Bom, que triste, né? Eu, como sou um cara absolutamente livre desses preconceitos, meu filho fez balé por 5 anos, achei o máximo, depois foi jogar futebol, foi goleiro, aí já é um azar dele, foi goleiro por alguns anos, porque aí eu sou meia, né, a gente brinca um pouquinho, depois aí ele se encontrou realmente como jogador de linha, e enfim, tá buscando o espaço dele, então vamos ver o que vai acontecer, e eu acho que é isso, se a gente não, na verdade, cada família, cada conceito, cada país, todo mundo deveria ter uma educação ao ponto de ajudar no crescimento e a evolução dos filhos, despir desses preconceitos, né? Mas, enfim, a gente sabe que tem muito trabalho pela frente. E o futebol na Alemanha? Você jogou no Master do Fortuna, né? O joelhinho deu uma melhorada, você não vai deixar de bater uma bola, né? Na verdade, na Alemanha, como parte da minha adaptação, integração, também para aprender o idioma bem, eu me envolvi com algumas equipes, joguei em 2 equipes de 5ª divisão lá. Tem uma estrutura muito boa, mas o nível não é tudo isso, então foi uma experiência boa para mim. Depois o joelho de novo acusou e aí eu decidi não forçar muito. Então recebi o convite de alguns amigos e fui jogar no Master do Fortuna Düsseldorf, onde só tem literalmente 6 jogadores. O Douglas faz parte da equipe. A gente joga uma vez por semana lá contra outros Masters de equipes grandes, né? Borussia Dortmund e equipes também pequenas que queiram fazer torneios ou jogos amistosos. Para mim é um prazer grande, porque todos ali sabem jogar, todos ali estão ali para se divertir um pouco, mas é bonito de ver como se jogam. A maioria é acima de 50, mas é um futebol de qualidade. Como a molecadinha de hoje gosta de dizer, só tapa de qualidade, né? Só tapa. Para a gente fechar, Elmo, como é que foi essa vinda para o Brasil aqui? Você falou para mim que como representante, intérprete, enfim, do Borussia Dortmund naquele torneio Legends aqui no Morumbi, como é que foi aquela experiência lá? Aliás, você tem time de coração que dá para revelar ou deixa esse assunto para lá? Claro que tem, claro que pode. Eu sou corintiano desde sempre. Então, realizei um sonho de estar lá e poder sentir mais de perto o que é aquela nação, aquele clube gigante. Legal. Com muitas falhas, mas é grande. O Legends Cup foi uma experiência incrível, e isso veio através do meu amigo Mineiro, jogador no São Paulo. O Mineiro morava na Alemanha, porque o último clube que ele jogou foi o Hertha Berlin, foi o Schalke, na Alemanha, e trabalhamos lá, talvez uns 3, 4 anos juntos, mais uma amizade de mais tempo, talvez uns 6 anos, e dentro dessa amizade, eu falei para ele que estava indo para o Brasil para um ano sabático, um ano de pausa, um ano de reciclagem profissional e pessoal, e ele falou, então vou te dar um trabalho num começo aí, e vim como tradutor do Borussia Dortmund. Foi especial, muitos jogadores ali realmente não conheciam o que era Brasil, não sabiam o que era Brasil. Foi muito bom para mim, não só estar com os jogadores, que já é algo legal, mas não só os jogadores do Dortmund, mas o evento todo foi muito familiar. Então, a equipe do Barcelona, do Bayern de Munique e do São Paulo, cheio de craques, cheios de grandes jogadores, todos um ambiente muito amistoso, e foi muito gostoso, uma experiência que eu guardo com muito carinho na memória, e para mim são alguns prêmios, alguns troféus que eu vou ganhando pós-carreira. Aquilo que eu não pude ganhar como jogador, a amizade desses jogadores e o carinho deles, principalmente, para mim vale muito mais hoje, né?
Dinei, para fechar com o nosso entrevistado. Não, eu só queria parabenizar, eu acho que comentar, viu, Elmo? Acho que, cara, você é um privilegiado. Eu acho que você tem que pensar que aquele dia na quadra estava escrito para fazer o que você vem fazendo hoje, cara, porque isso de não cobrar para essa garotada, dar alimentação, dar oportunidade de aprender cultura, estudo, isso daí foi melhor do que você. Eu estou falando do meu ponto de vista, tá? Eu acho que você foi melhor que você que tivesse continuado no futebol, de repente num vingado, rodado o Brasil aí, 3 meses, 6 meses em cada time, não recebendo, tendo que processar. Então você é um privilegiado, cara. Eu acho que você tem que pensar que aquele dia ali foi uma nova vida e o que você faz hoje, cara, sensacional esse trabalho. Deus falou, esse é o cara que eu vou colocar nesse projeto, cara. Parabéns, viu, Emerson? Muito obrigado. Muito obrigado. Eu me sinto hoje muito mais satisfeito do que antes. Isso é verdade. Só como dado aqui, para ficar marcado, na Alemanha nós temos em média 60 crianças treinando. São 14 a 15 diferentes nacionalidades juntas. Montamos há 2 anos atrás a primeira equipe de refugiados amador na Alemanha. Eles disputam um torneio amador da categoria juvenil e só tem um alemão na equipe, o resto são todos estrangeiros. Eles estão ainda lá, né, a todo vapor. Na Espanha temos uma média de 25 crianças e a maioria são filhos de latinos que foram à Espanha trabalhar, moram na periferia de Barcelona e os filhos ficam literalmente na rua depois da escola. Ficam zanzando porque os pais trabalham de 12 a 14 horas por dia e o Bola Brasil foi mais um local para acolher, instruir e desenvolver esses meninos. E aqui no Sul, aqui em Porto Alegre, temos 40 crianças em média que recebem café da manhã, recebem a amizade, o carinho dos treinadores ali do Bola Brasil, e nós esperamos que, além de jogadores, saiam pessoas melhores de todos esses 3 projetos e dos que virão, além disso. Então, sim, eu agradeço o que você disse e sim, eu me considero também um privilegiado. Sou muito grato a Deus por essas oportunidades. Ano passado, não retrasado, tive a oportunidade de estar no Marrocos, fazendo a preleção para 65 treinadores do Marrocos sobre sistematização e sobre como mesclar sistemas de jogo com valores de vida, como fazer isso no futebol. Então, sou muito grato a Deus. O futebol me levou para 21 países para treinar, para falar, para conhecer e, repito, sou mais satisfeito hoje, mais completo do que antes. Que bacana, uma excelente história. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes se encantaram aí com o nosso papo hoje. É uma satisfação conhecê-lo. Olha, eu sou um cara muito abusado, então comigo, assim, eu me arrisco a dizer aqui, já que você representando um projeto na Alemanha, Willkommen in Sportradio Mer, tá bom para você assim? Acho que obrigado. Dá mais ou menos, né? Tá bom. Só traduzindo assim, seja bem-vindo à Rádio Esportes Mais, prazer tê-lo conosco. Foi aqui 1 hora e meia praticamente, de um papo muito agradável. Espero tê-lo conosco em outra oportunidade. Tá bom? Muito obrigado pela participação conosco. Obrigado. Para quem quiser conhecer do projeto, conhecer da minha história, nas mídias sociais, seja Facebook ou Instagram, dá para conhecer o Bola Brasil. Você pode, cada unidade tem o seu próprio canal, então pode procurar. Também temos no YouTube, tanto quanto a mim, Elmo Rodrigues, ou Bola Brasil, dá para ver muito mais do que a gente está fazendo e querendo fazer ainda mais, usando o futebol para alcançar e ajudar crianças e adolescentes. Muito bem, tá aí então, Elmo Rodrigues, papo muito bacana conosco aqui, nesta segunda-feira, programa de 1 a 11, trazendo mais um convidado. Ednei, grande abraço, obrigado por mais uma vez participar conosco do programa Sport Show, foi um prazer tê-lo conosco. Valeu, Júlio, valeu, um abraço.
Aquele abraço, amigo da Rádio Esporte Mais. Um abração, cara. Tá aí, então, um abraço a todos. Abraço para o Rivaldo Filho, Lucas Barbosa, o Pedro Andreotti, José Oscar, o Vilmer Brandão, que também já passou por aqui, o Fernando Marque Filho, Júlio Martins, Gabriel Minharo, o Carlinhos Cabral, o Douglas, né, o Douglão participou por aqui também, Roque Júnior, enfim, a galera que sempre participa conosco aqui. É isso aí, um grande abraço a todos aí e até a próxima. Fique ligado, Rádio Esportes Mais, você já sabe, é a sua voz na web. Até a próxima, tchau.